Boa noite. Boa noite. Vão entrando, ficando à vontade. Boa noite, Pri. Minha amiga Marcela já entrou, que é minha convidada. Mas já vou mandar para você o convite. Vou mandar o convite para ela, para a gente ver se a gente já consegue começar. Boa noite, meninas. Oi, gente, boa noite. Mas Oi, tá funcionando? eu não tô te vendo. Não? Não. Você tá me vendo? Tô. Deixa eu ver Tá agora. vendo a tela dividida? Tô. Eu não tô. Ai, meu Deus, igual da Pri. E agora? O que eu Ah, faço? Eu não sei. tenta sair, eu te chamo de novo, igual eu fiz com a E como Pri. que eu saio? Ai, meu Deus. Sai da live, é isso? Hã? Sai da live? Deve ser. Tá, Tenta fazer assim. vou fazer isso, você me convida de novo. Tá bom. Vai dar certo, gente. Vou tentar convidá-la de novo. Deu mesmo bug daquele dia com a Pri. Mas é assim mesmo. É sempre assim. Só um minutinho que eu vou mandar para ela de novo. Olha, Má, não tá aparecendo mais a opção de convidar você. Eu acho que é porque eu convidei e você acabou saindo. Vê se você consegue pedir para participar da live, eu aceito, igual a Pri fez aquele dia. Tenta fazer assim, Má. Isso, espera aí que eu vou aceitar. E agora? Ah, agora foi. Boa noite, tudo Tudo bem bem? com você, amiga? Bem também. Bom, A correria aqui, mas no final dá tudo certo. Gente, agora eu tô colocando a live fixa 8h40, porque tem quarta-feira que eu termino os atendimentos às 8 e tem quarta-feira que eu termino às 8h30. Então eu falei, vou deixar fixa 8h40 toda vez, porque daí as pessoas já sabem que eu vou fazendo assim, né? Entre as 8h40 eu consigo finalizar com calma e entrar. E no final dá tudo certo. Boa noite, Má. Como é que você tá? bem com dor de barriga. Fique tranquilo, vai ser um bate-papo leve. Vai deixar o Espírito Santo conduzir. Você tá muito linda, viu? Obrigada. É uma honra ter você aqui, né? Como é maravilhoso a gente viver as coisas no tempo certo de Deus, deixar Ele conduzir todas as coisas, né? E é incrível que, graças a Deus, agora que eu estou nessa nova estação de trazer mulheres aqui para bater esse papo, Ele tem colocado mulheres incríveis que eu admiro para poder abençoar a nossa vida de alguma forma. E, gente, daqui a pouco eu já vou começar a falar com vocês sobre o testemunho da Mar, mas eu vou fazer uma oração antes da gente começar, tá bom, amiga? Amém. Pai, quero te agradecer pelo dia de hoje. Muito obrigada por essa live maravilhosa, pela oportunidade dessa live com a Marcela, Pai. Muito obrigada pela vida de cada uma dessas mulheres que estão aqui com a gente, as outras que não podem estar nesse momento com a gente, mas que a gente sabe que vai assistir depois, seja aqui através do Instagram, através do YouTube. Senhor, abençoe e alcance a vida de cada uma dessas mulheres, que elas sejam verdadeiramente alcançadas por essa palavra, por esse testemunho, que o Senhor venha abençoar os lares, as famílias de cada uma delas, mulheres que têm os seus corações dispostos, Senhor, a te obedecer, a entender qual é o direcionamento do céu para a vida delas, que elas possam realmente ser alinhadas, Senhor, naquilo que cada uma delas precisa. Que esse testemunho da Má seja uma bênção na vida delas, para que elas possam ouvir e testemunhar que assim como Deus tem feito na vida da Marcela, o Senhor é capaz de fazer na vida de cada uma de nós, segundo o teu querer e a tua boa vontade. Que não seja eu e a Marcela falando, mas seja o Espírito Santo nos conduzindo em cada palavra.
porque, Senhor, nós não temos um script pronto, nós nos rendemos ao direcionamento do Espírito Santo, que o Senhor possa nos liderar. Senhor, é o Senhor quem comanda essa live, é o Senhor quem preparou, é o Senhor que tem realizado essa boa obra na vida da Marcela, na minha vida, na vida de cada uma dessas mulheres. Então, conduza essa live, essas palavras que serão liberadas aqui nesse momento, ó Pai, para que verdadeiramente traga o alinhamento que cada uma dessas mulheres precisam. Assim eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Aí um monte de mulher especial ali, ó, comentando já. Meninas. Meninas, a Marcela Albert é minha amiga, mas assim, é claro que eu sou suspeita para falar, não só como amiga dela, mas porque eu acompanhei de perto o processo que ela tem vivenciado no Senhor. Aí eu até compartilhei com ela assim, amiga, eu sei que o seu testemunho é muito longo, porque assim, gente, se ela fosse contar tudo que Deus está fazendo com ela, nessa estação da vida dela, nos últimos meses, gente, é muita coisa. Eu até falei, amiga, eu sei que Deus não vai desperdiçar nada disso e que Ele vai fazer com que o seu testemunho seja compartilhado. Cada parte, cada fragmento, que ela até falou para mim, é como se fosse dracmas, né? Ele vai compartilhar aos pouquinhos, né? Vai te usar para compartilhar em situações específicas. E o dia de hoje não é diferente, né? O dia de hoje ela vai compartilhar um fragmento, uma parte, uma pérola desse testemunho, mas eu tenho certeza que é pontual para esse momento, para essa estação. Então, a Marcela é minha amiga, sou suspeita para falar dela, com certeza, porque eu admiro demais. É uma honra para mim ter você como minha amiga, é um presente do céu. E ela é professora também, uma professora muito dedicada, é uma mulher que me inspira, uma serva de Deus, mãe, esposa, e está vivenciando um processo extraordinário em Deus de cura, de restauração, de alinhamento na sua vida e na sua casa. E hoje ela está aqui para compartilhar um pouquinho disso com vocês. Então pode se apresentar para eles, amiga. Boa noite, pessoal, para quem tá agora e para quem tá depois. Primeiro, agradecer a Deus a oportunidade, né? Através da vida da Mari, eu tô contando um pouquinho do que ele tem feito na minha vida. O que eu vou falar aqui é só ele, né? Não tem nada de mim, porque eu mesma não tenho nada para oferecer. E também sou suspeita para falar da Mari. Faz um pouco menos de um ano que a gente se conhece e o meu processo já começou antes da gente se conhecer. E aí, quando a gente se conheceu, foi conexão do céu mesmo. Então, para mim também é uma honra, sou suspeita para falar. Para mim é muito especial estar aqui, dividindo esse momento com você. E como a Mari falou, eu sou casada, já mês que vem faz 14 anos que eu sou casada. Sou professora de educação infantil há 15 anos, serva do Senhor há uns 12 anos mais ou menos, na Assembleia de Deus. Tenho 2 filhos, a Marina de 12 e o Matheus de 6. E tô aprendendo com Jesus, com mulheres lindas, que ele está me conectando, né? A Mari e tantas outras mulheres lindas que ele tem colocado no meu caminho, que estão me ensinando muito. Sim, isso mesmo. A gente fala muito, né? E às vezes as pessoas pensam que porque você é profissional dessa área, você fala. Mas, gente, quando eu falo para vocês a importância da gente passar pelo processo de cura, não é só porque eu sou profissional da área. Eu, antes de ser profissional da área, eu passei por um processo de cura, onde, assim, ressignificou completamente a minha história, restaurou minha identidade. E se hoje eu posso viver o propósito de Deus para minha vida, e tá, sabe, vivendo tudo que eu tô vendo em Deus, as coisas que Deus está me proporcionando, foi porque eu me submeti a esse processo. Então, quando a gente vive algo, a gente quer que todo mundo viva aquilo. Claro, dentro do seu processo, no seu tempo, né? Mas a gente quer que aquela pessoa também. Então, eu desfrutei de liberdade através da cura emocional. Eu quero que todo mundo desfrute, é natural. Se você vive algo extraordinário, você quer que todo mundo experimente aquilo. Porque quando a gente recém se converte, a gente quer sair falando para todo mundo de Jesus. No meu caso, eu sou cristã de berço. Mas às vezes uma pessoa que veio de uma outra religião, ela se converte, ela quer falar para todo mundo de Jesus, porque eu estou vivendo algo tão maravilhoso que eu quero que todo mundo viva. Então, pode parecer clichê quando eu falo sobre a importância da gente se curar e como esse processo de cura destrava tantas coisas, mas ele é real. E a Marcela é uma pessoa que eu acompanhei de perto. Como eu disse, ela está vivenciando esse processo de cura, é um dia após o outro, mas assim, o tanto que ela já foi curada até aqui, o nível do processo que ela já está, o Senhor já está possibilitando ela viver coisas extraordinárias na vida dela, começando pelo lar dela. Então, assim,
Eu acredito muito que começa pelo processo de cura, quando você entende quanto você precisa de cura e se rende a esse processo, e aí todas as outras coisas vão se encaixando, que é o que a gente vai falar nessa live, focado nesse tema do lar, do casamento, da família. Então compartilha com eles esse processo de cura, né? O que você sente à vontade para compartilhar, tá bom? Não precisa compartilhar o processo todo, mas algo que você sente à vontade para compartilhar referente a isso. Então, vou começar do começo. Quando eu me casei com meu marido, ele é cristão de berço, né? E eu não, então foi ele que me apresentou Jesus. Eu conheci Jesus através da vida dele e de outras pessoas que o Senhor foi colocando, né? E assim, a minha primeira experiência, assim que eu me converti, de ouvir a voz de Deus, foi o Senhor me falando essa frase: o seu propósito é o seu casamento. Essa foi a primeira vez que eu ouvi a voz de Deus falando comigo. Aí, e a partir disso, e foi assim, num dia que a gente tinha brigado. E eu fui pro quarto e falei, ai, Senhor, eu vim pro quarto que até eu lembro exatamente, esse dia foi muito engraçado. A gente pediu um lanche pra comer, a Marina era pequenininha, não tinha o Matheus ainda. E eu falei assim, ai, deixa eu vir pro quarto, Senhor, faz com que esse lanche chegue logo, por favor, pra eu comer, pra eu dormir, que eu não quero conversar com ele. Aí eu escutei o Senhor falando, seu casamento é o seu propósito. Aí eu ainda fiquei brava, falei, Deus, mas tem certeza que é isso mesmo? A gente das coisas. Enfim, só que ainda demorou um tempo, né? A Marina devia ter uns 3 anos, mais ou menos, dessa primeira vez que eu ouvi o Senhor falar isso. E eu começou o meu processo mesmo quando eu falei assim, chega, não quero mais que seja do meu jeito, né? Foi na época da pandemia, entre 2020 e 2021. Nós somos muito diferentes. Eu e meu marido, nós somos muito, muito, muito diferentes, né? Assim, a convivência familiar, o núcleo familiar é muito diferenciado, né? A vivência, a experiência de infância, enfim. Então, uma coisa assim que acho que a minha primeira oração perigosa, vamos dizer assim, que eu fiz, que eu falei que eu tava cansada pro Senhor. Eu falei, Senhor, eu tô cansada. Eu não quero mais que seja do meu jeito. E aí foi aonde o Senhor falou, então tá bom, agora que você tá cansada, que você tá entregando tudo, eu vou fazer, né? E assim, no começo eu relutei bastante, porque o Senhor falava comigo. Até quando eu achava que eu estava certa, mesmo tentando assim julgar neutramente, mas é difícil, né? Neutramente, não sei nem se existe essa palavra. Mas falava assim, pô, Senhor, mas ele que começou a briga, ou ele que discutiu alguma coisa assim, né? Enfim. E o Senhor falava assim, não, mas eu quero falar com você, primeiro em você, para depois através de você. Então eu falei, tá, e agora? O que que eu faço? Então, e o Senhor foi me dando as estratégias, né? Foi me dando o que fazer, foi me dando os passos para seguir. E aí, uma das coisas recentes, assim, que ele veio falando comigo, ele no sentido de que ele queria que. Agir bem-vindo ao grupos diferentes. Ai, meu Deus. Então, uma coisa que ele falou para mim de eu me posicionar. Ele falou: primeiro eu quero fazer em você. Não adianta você querer que eu faça no outro, que eu preciso fazer em você primeiro. Eu preciso que você se submeta, que você entenda, que você participe do que eu quero fazer. E aí foi onde eu comecei a me submeter. E aí entra a questão da submissão, né? Que é uma coisa muito difícil para nós mulheres, principalmente, acho que hoje em dia, nessa época que a gente vive, da questão do feminismo, do empoderamento, né? Até no nosso meio cristão tem muito isso, essa questão do feminismo, do empoderamento. É uma coisa muito enraizada, é muito sutil. E o inimigo é sutil, né? É. Então, e o inimigo quer isso da gente. Ele quer que a gente bata de frente com o marido. Eu sei que são vários tipos de situações, vários tipos de casamento, até mesmo dentro da igreja, né? Às vezes o marido não faz as coisas certas, ou então o marido não é cristão, mas você sim tem que se submeter, a palavra tá falando isso. Né? Lógico que você não vai fazer doideira, você não vai fazer loucura, mas você tem que se submeter ao seu marido. E assim, uma das coisas que o senhor falou muito comigo, casamento é fundamento. Não adianta você querer construir uma casa, um lar, se você não tem os fundamentos, né? Se a gente for pensar em tendas na época do Antigo Testamento, ou agora em casas, em construções. Por onde que começa? Pelo fundamento. O casamento é o fundamento. Não existe família sem casamento, né? Então o Senhor Tudo começou... começa pelo casamento, né? Como você não Exatamente. tem nem filho, você não tem casamento. Começa por esse relacionamento. Exatamente. Então, se a gente não vê, não der a devida importância e colocar o casamento como primeiro lugar, eu tô falando casamento, mas eu quero dizer marido mesmo, sabe? Se a gente não colocar os nossos maridos em primeiro lugar, com todos os defeitos deles, com todas as falhas,
né? E com todas as qualidades também. Deus não erra. Ele não errou quando me fez, não errou quando fez você, não errou quando fez os nossos maridos. Então, ele já sabia dos defeitos e sabia das falhas. Ele vai nos usar, ele vai nos conectar e vai. Nós somos filhos dele, né? A primeira coisa, assim. Então, se a gente não entende isso, não percebe, e eu ficava muito brava. Porque eu fui criada assim, os meus pais me criaram assim, né, para ser uma mulher independente, para não depender de homem, que é aquela velha. Olha, eu mexendo com a mão, fica parecendo as coisas. É, aquela velha coisa que os pais, né, de quem é da geração dos anos 80, 90, ouviu dos pais falando, né? Ah, não dependa de marido, seja independente, vá atrás das suas coisas. E não, eu acredito que nesse tempo o Senhor quer que as mulheres se voltem para dentro do lar, que elas se voltem para as casas. E aí eu comecei a procurar, eu falei, tá bom, Senhor, então eu vou procurar saber. Comecei a procurar sobre comunicação feminina, uma amiga minha me ajudou muito com isso, né? Assim, é uma coisa muito surreal. Você mudar o jeito de falar, né? Você guardar a sua raiva, você, né? Você ir tentando de várias formas, como que eu posso dizer? Tentar ser melhor cada dia. E não tentar fazer por você, fazer pelo Senhor mesmo. Fazer, né? Pro Senhor. Na palavra fala que a gente fazer tudo como se fosse para o Senhor. Fazer tudo mesmo. Até eu deixei aberto aqui uma outra coisa que também o Senhor falou muito comigo, que eu acho que, e eu aprendi que eu acho que deve ser o grande problema da maioria dos casamentos, é a falta de comunicação. Ninguém tem bola de cristal. A gente tem espírito de adivinhação. Se alguém tiver, tem que orar repreender. Porque o Senhor que revela as coisas pra gente. Aí eu até deixei a minha Bíblia aberta aqui, que é uma coisa que eu aprendi que eu achei muito interessante. Lá em Efésios 5, no capítulo Efésios 5, no versículo 22 ao 24, tá falando dos nossos deveres, né? E aqui na minha versão fala assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas aos maridos. Não é quando ele vem com uma ideia e você dá sua opinião. Não é quando ele quer fazer uma coisa e fala, ai amor, mas isso, vamos fazer do outro jeito? Não, é em tudo, é em tudo. E você se comunicar. Uma outra coisa muito importante que eu aprendi também é que a mulher de Provérbios 31, se a gente for ler o Provérbios 31 inteiro, lá não tá falando que ela era cantora, que ela era pastora, que ela era líder de oração, que ela era professora de escola dominical, que ela era isso, que ela era aquilo. Você tá falando que ela era uma mulher simples que cuidava da casa dela. O marido dela era honrado às portas da cidade. Então, como que você vai fazer para você honrar o seu marido? O Senhor puxou muito para isso, porque às vezes a gente faz coisas, às vezes até coisas lícitas, coisas normais do dia a dia, e a gente não tá honrando o nosso marido, porque a gente pensa em honrar o nosso marido, que a gente pensa, ah, não vou cobiçar o homem alheio, né? Não vou comprar algo sem falar com ele, sei lá, outros tipos de coisa. E o Senhor falou para mim, não, filha, não é só isso que você tem que honrar o seu marido, você tem que honrar ele tanto dentro do seu lar quanto fora. E quando a gente honra os nossos maridos, quando a gente admira os nossos maridos, quando a gente incentiva os nossos maridos a serem melhores, eles crescem no Senhor, eles prosperam, e a gente embaixo, porque a submissão é a gente andando ao lado, mas a gente consegue crescer embaixo desse marido. Eles ficam tão grandes, vamos dizer assim, que a gente consegue voar aqui. E a nossa submissão é proteção pra gente, porque é o lugar que Deus fez para nós. Até eu tinha anotado aqui, a sabedoria da submissão, ela nos leva ao descanso e à proteção. Você não fica cansada, você troca de fardo com Jesus. Por que às vezes a gente tá tão cansado? Porque a gente quer decidir tudo, a gente não deixa o marido decidir. A gente não deixa o A marido, gente mesma não desfruta disso, né? a gente não deixa o marido resolver, né? Até uma vez a gente estava conversando sobre isso, não sei se você vai lembrar dessa conversa nossa, que daí saiu até uma frase. Quem me conhece sabe que eu amo frases e o Senhor fala muito comigo por meio de frases. Até anotei aqui. Ah, se nós não somos boas esposas, como nós seremos a noiva de Cristo? Porque o casamento, eu aprendi isso também, o casamento é um teste. Tanto que o Senhor iguala, né? O Senhor fala aqui na palavra dele que o casamento é a noiva, né? Nós somos a noiva e ele é o noivo, e nós somos a esposa e o marido é o marido. Então, tipo, é um teste, né? Test É. drive. A gente
boa esposa, como que nós vamos ser noiva de Cristo? Como que nós vamos Não ser... consegue ser uma boa esposa de um homem falho, imperfeito, e como que vai ser a noiva de um Deus tão perfeito, né? Exatamente. E o que ele quer o que ele quer de nós? Ele quer que nós sejamos perfeitos no sentido de completos e maduros. Mas ele quer que a gente esteja disposto também, né? Que ele vai completar a Sim. boa obra em nós. Então, eu acredito assim, que para deixar uma mensagem para as meninas, para quem tá vendo agora e quem vai ver depois, é ter esse coração disposto. É fazer uma oração perigosa. Eu falo muito isso. Nossa, às vezes a gente faz uma oração perigosa que a gente nem presta atenção. Mas é intencional. Uma oração perigosa no sentido assim, Senhor, o que não agrada? O que eu tô fazendo dentro do meu lar que não te agrada? E aí, assim, foi uma sucessão de coisas, porque daí a partir do momento que eu falei, tá bom, já entendi, o negócio é comigo, né? Eu que vou ser moída, então eu vou me submeter. E fui tentando todos os dias, é um dia de cada vez. Tem dia que dá, tem dia que não dá, tem dia que você quer que o marido durma na sala, mas tem dia que tá tudo bem. Né? É um pouquinho de cada vez. E uma outra coisa que eu aprendi também, se a gente não ama o nosso marido, como que a gente vai amar Cristo? Porque o nosso marido, ele tá aqui, na nossa frente. E Cristo tá aqui atrás. Como que a gente não vai amar o primeiro aqui e quer amar lá? Como que a gente quer, foi o que você falou, como que a gente quer ser noiva de um Deus perfeito, de um noivo perfeito, e não consegue ser esposa de um marido falho? Não consegue perdoar, não consegue levar em consideração. Muitas das vezes eu fiquei quieta, né? Porque às vezes eu tinha uma resposta pronta. Que mulher que não tem resposta pronta, na verdade? A gente é especialista, né? A dificuldade é fechar a boca, né? Né? Já não chega descarregando tudo. Calma, escuta. Se você tá no lugar que o Senhor te chamou, que é esse lugar de submissão, que é onde é a sua autoridade, é onde é seu descanso, a sua sabedoria, a melhor decisão que a gente pode tomar na nossa vida, e que eu tomei na minha vida, foi a decisão de decidir ser submissa ao meu marido. Quando eu decidi, eu falei, não, tá bom, Senhor. E aí, quando eu falo, Senhor, não vai rolar esse negócio aqui não, ó, não vai dar certo. E eu vou e falo pro Senhor. Sim. Esse Porque relacionamento, né? porque às vezes, se eu falar pra ele, ele não vai entender. O Senhor já falou umas coisas pra mim, falou, Senhor, como que eu vou falar pra ele? Ele não vai dar crédito pra mim. Então, o que que eu faço? Eu oro e vou orando pela situação, vou orando pro Senhor mover o coração dele, pra que consiga chegar nele e ele consiga entender. E aí o Senhor fala, não, agora você pode falar. Daí eu vou por debaixo da palavra do Senhor. Porque não, né? Senão ele vai falar, você tá falando isso porque você sabe das coisas, você convive comigo, enfim. E eu acho que é isso. E aí depois foi fluindo, assim, né? Não fluindo como um rio tranquilo, mas foi fluindo. E aí, assim, o legal que foi, assim, foram várias coisas que o Senhor foi me mostrando, que eu tinha muitas pequenas idolatrias. Bom, apesar que idolatria não é pequena nunca, né? Mas eu tinha pequenas idolatrias no meu coração, né? E aí o Senhor foi me mostrando a minha sujeira. Você quer isso dele? Mas olha isso aqui seu. Isso aqui que eu te peço. Isso aqui que você tem que fazer. Eu preciso que você faça isso. E assim, e eu não sei se não sei se acontece com todas as pessoas, mas no meu caso, foi eu me posicionar de primeira. O Senhor já me autorizou e me liberou para várias outras coisas. Principalmente pro meu chamado, que eu não aceitava, né? Que era de falar. Apesar de ser muito tagarela, quem me conhece sabe, de falar muito, ser muito tagarela, de ser, né, expansiva e comunicativa, eu tenho vergonha de falar. Eu tenho receio de falar, né? E aí foi muito rápido. Foi um posicionar, parece que foi assim, uma porta, sabe? Uma chave que foi liberada. E às vezes é porque a gente não vive a vida que a gente pede, porque a gente não quer ter o acesso, não quer entrar por onde o Senhor quer que a gente entre. A gente quer viver a vida com Jesus, mas quer viver do nosso jeito, não quer viver do jeito dele. Só que aí a gente se lasca, porque do jeito dele é o melhor, né? O jeito dele é santo. Como que você vai entrar no santo dos santos se você não tá se santificando? Se você não tá buscando conhecer quem você quer, com quem você quer caminhar, entende?
Então, assim, foi bem interessante. Foram assim, primeiro em mim, aí depois eu entendi o que eu tinha que fazer, né? Então, tá bom, senhor, eu tenho que ser submissa? Vou ser submissa. Vai Minha... matar, vai matar a minha carne. Porque, assim, por exemplo, teve uma. Quando eu estava cansada, e até voltando um pouco, eu achava que eu nunca seria feliz no meu casamento. Eu comentava isso muito com uma amiga minha na época. Eu falava, nossa, eu nunca vou ser feliz no meu casamento. Eu acho que eu nunca vou ser feliz. Minha amiga falava assim, imagina, lógico que vai, você ainda vai dar testemunho disso. Ela falava pra mim. Falava, e eu não via. Eu não via por onde, porque a gente discutia bastante, sabe? A gente brigava, não, brigar não, mas discutia bastante. E uma das últimas vezes que a gente discutiu muito, 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 e o inimigo ele se aproveita, lógico, né? Porque ele é aproveitador. Eu já tinha na minha mente tudo planejado pro divórcio. Falava assim, mas eu não preciso dele. Eu sou concursada já há 15 anos. Então, assim, eu tenho uma certa estabilidade, né? Teria uma certa estabilidade financeira. Teria, né? Basicamente, teria o apoio dos meus pais. E tava tudo certo. Então, assim, tava tudo encaminhado. Ele vai pro canto dele, eu vou pro meu, e tá tudo bem, eu não me caso mais. Eu já tinha isso na minha cabeça, eu não me caso mais. E, né? Eu posso continuar sendo crente. E, né? Frequentando a igreja, enfim. E aí o Senhor foi movendo. Aí nessa última vez eu falei, não, cansei. Né? Daí os pastores, até na época, quem eram os nossos pastores, vieram, conversaram bastante comigo. Nossa, devo muito a eles, assim, nessa época. Se não fosse a vida deles, né? Jesus através da vida deles, provavelmente a gente teria se separado, né? Foram muitas conversas. Mas. E aí foi onde eu falei, tá bom, Deus, eu cansei. E aí eu acho que assim, quando a gente cansa, a gente entrega, né? A gente fala, tô, não quero. É que Cansei. tentou na Ó, força do próprio braço até ali. Aí cansou, porque óbvio que uma hora você vai se não cansar, dá você é certo, limitado. não dá certo. Aí fala, ai, tá bom, não aguento mais, então toma o controle, sendo que nem precisava ter todo esse desgaste, né? Podia ter Mas entregado aí, logo, isso cara. que você falou me fez lembrar de uma outra coisa que aconteceu, acho que no começo do ano passado ou ano retrasado. Eu orando pro Senhor também e falando, querendo me entregar mais pro Senhor. O Senhor vira e fala assim pra mim: entrega o controle pro William, que é o meu marido. Eu falei, hã? Entrega pro William. Eu falei, Deus, ainda tive a audácia de falar assim: Deus, se fosse pro Senhor entregar, mas pra ele, olha a doida. Ele falou assim, não, porque enquanto você não entregar o controle para ele, todo o controle para ele, você não consegue entregar para mim. E aí aí depois também ouvindo, né, pregações, palavras sobre. Eu acho que isso é muito interessante, muito importante também para quem se dispuser a isso, né? A partir de hoje, eu já venho buscando isso. Buscar palavras que falem sobre casamento, pastores que falem sobre casamento, sobre identidade, assim, e verdadeiros. A Laila tá me cobrando ano retrasado. É, amiga. Porque ela lembra disso que eu contei pra ela. Então, é bom ouvir, né? Além de você buscar em Deus, buscar a palavra, você buscar pessoas que te acrescentem. É muito importante isso, as conexões que você faz, os amigos, quem você ouve, né? As vozes que você ouve é muito importante. E vão te motivando, vão te direcionando. E aí, daí depois desse tapa do Senhor, lógico, né? Eu falei, eu vou fazer o quê então agora, né? Vou entregar. Não é fácil, não é de primeira, não é no primeiro dia, não é um mar de rosas, mas é cada dia, cada dia. E é vivendo. O que eu acho importante, assim, deixar bem gravado para quem tá ouvindo agora e para quem vai ouvir, é isso. Casamento é fundamento. E o primeiro passo, assim, se você tá perdida nisso, se você tá buscando isso, querendo, né, sair desse marasmo, desse ciclo vicioso, de que eu fiquei muito tempo nesse ciclo vicioso, né, de ficar rodando em círculos, né, que nem cachorrinho atrás do rabo, de querer me aprofundar no Senhor, mas enquanto eu não me submeti ao processo e a me entregar no sentido de ser submissa ao meu marido, eu não fluí. Visto que foi o que eu acabei de comentar. A partir do momento que eu me posicionei, não demorou dias. Foi que não foi nem uma semana, né, amiga? E o Senhor já me liberou para pregar. Então, assim, foi muito, muito doido. E a partir disso é muito surreal. É muito surreal. Se você se posicionar, a gente não tem noção do, 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 do preço, do peso que é se posicionar.
O casamento é fundamento e você fazer uma oração perigosa. Senhor, o que tá me atrapalhando? Como eu participo do que o Senhor quer fazer? O que o Senhor quer fazer? O Senhor está se agradando de como eu tenho me comportado? O que o Senhor tem pensado sobre mim? Não só em mim quanto pessoa, mas em mim como, né, como esposa, como mãe. E aí foi uma sucessão de coisas, né? Daí eu comecei a aprender a gostar. Eu não gostava de trabalhar em casa, né? No sentido de cuidar do Serviço meu lar. do lar, né? Não gostava de jeito nenhum. E fui aprendendo. E aonde mais o Senhor. E eu sempre, onde eu vou, eu conto isso. Eu falo, eu detestava lavar louça. Aonde o Senhor mais fala comigo? A hora que eu tô lavando louça. Igual eu detesto lavar o banheiro, mas é o lugar que parece que eu tô lavando o banheiro e Deus tá me lavando por dentro. Ele me encontra comigo lavando o banheiro. Eu tô lavando o banheiro e tô me acabando de É chorar, bem sentindo a presença dele. mesmo. É bem isso daí. Até teve uma vez, eu também conto isso bastante, porque eu achei muito incrível. Uma amiga contando que tinha comprado uma lava-louça, e eu sempre quis ter uma lava-louça. Ainda quero. Quem, né? Aí, Quem não? quem nunca? Aí ela falou assim, eu falei, ai amiga, vou orar então, pedindo. Ai, mas eu tô orando. Não, eu falei pra ela assim, vou pedir pro Senhor me fazer amar a lava-louça. Daí ela falou assim, não, pede pro Senhor dar uma lava-louça pra você. Daí... E eu não conseguia orar pedindo pro Senhor me dar uma lava-louça. E eu continuei pedindo, Senhor, me faz gostar de lavar louça. E agora eu gosto de lavar louça pra honra e glória do Senhor. Sim, E porque você sabe que ele te encontra lá, né? ele me conta, assim, umas 2, 3 vezes que eu me lembro agora, assim, de memória pra falar pra você. O Senhor falou coisas extraordinárias comigo, eu senti poder, senti unção ali, minha mão toda ensaboada de detergente, a torneira aberta, cheia de panela. E o Senhor falou comigo ali, eu declarando coisas, né? Quebrando maldições hereditárias sobre mim, sobre os meus filhos, sobre as próximas gerações. E aí é uma sucessão de coisas. Foi o que eu acabei de falar, né? Até parece repetitivo, mas é o que está no meu coração. A partir do momento que você se posiciona, o Senhor libera coisas e te mostra coisas para você orar quebrando maldições, coisas que você jamais imaginou, coisa de uma semana. Não vai nem dar uma semana, né, amiga? Minha última experiência Hum, de não quebrar. lembro o tempo exato, mas faz pouco tempo. Foi no fim de semana que a gente estava conversando, né? Aí o Senhor começa a te dar sonhos, fala com você. É só você se posicionar. E assim, coisas incríveis acontecem. Sim. A Gi falou há pouco tempo atrás, agora, na hora que você estava falando, um pouco antes de você começar a falar de posicionamento, ela disse que um pouco antes da live começar, ela começou a orar por nós duas, por essa live e tudo mais, apresentar. E aí o Senhor falou para ela, não só mulheres curadas, mas mulheres posicionadas. Aleluia, glória a Deus. Sim. Então, Mas também quero deixar, se você me permite falar ainda, deixar uma coisa bem clara também. O Senhor, ele age no ordinário. Uma coisa que o Senhor falou muito comigo, que eu queria também deixar assim bem marcado isso. O Senhor, ele usa situações ordinárias. A gente pode viver o sobrenatural naturalmente, todos os dias. A partir do momento que você traz isso, né? Que você traz isso à sua consciência, que você quer, que você se posiciona. Ele fala, ele age. Então é no lavar de louças, é no arrumar da cama, é quem tem bebê pequeno trocando a fralda, dando um banho, né? A maternidade, o cuidado com o lar é um altar de adoração. Você está adorando o Senhor. E ele quer usar essas mulheres, né? sim. Até uma vez eu estava conversando com os jovens lá da minha igreja, eu falei para eles, eu falei assim, gente, a gente não vai ser igual o Billy Graham. Que o Billy Graham foi o cara, né? Foi o evangelista, o avivalista. Eu falei, mas a gente vai atingir gente que ele não atingiu. Olha que legal. Não é incrível? A gente vai Sim, atingir gente verdade. que ele não atingiu. Como ele atingiu pessoas que nós jamais iremos atingir. Então, aonde o Senhor colocou a gente, na casa que ele colocou, com a família que a gente tem, com o trabalho que a gente tem, com o círculo de amizade que a gente tem, né? Mesmo ele direcionando, ele trazendo pessoas para perto, pessoas que, né, que vão ser conectadas, né, a gente vai atingir essas pessoas. É essas pessoas que a gente vai atingir. O Senhor conta com a mão de obra a Angel Fernandes fala muito isso, né? A mão de obra do Senhor é a gente. A gente precisa estar disposto, né? A gente não está pronto, mas a gente tem que estar disposto. Porque é no ordinário Sim.
É no dia a dia. Quantas e quantas vezes, às vezes numa troca de mensagem, numa pia de louça suja, o Senhor se apresenta, ele fala. Até eu vi um testemunho. Domingo eu vi o pastor que estava pregando lá na minha igreja, ele contou que ele estava ouvindo um podcast e a moça estava falando que ela era estéril. E ela contou que ela falou com o marido dela no banheiro. Ele estava tomando banho, ela entrou e foi conversar com ele. E ela falou: Nossa, será que eu nunca vou engravidar? Aí ele falou: jejua, faz um propósito, enfim, eu não me lembro corretamente. E aí ele falou ela foi, fez o jejum, fez o propósito, e o Senhor não falava. Aí um dia, ela em uma outra igreja, uma coisa assim, o Senhor falou: Eu te ouvi no banheiro. Então, até no banheiro ele nos ouve, ele nos contempla, Sim. né? Eu acho que um dos maiores milagres, uma das coisas mais lindas da graça é que o Senhor nos contempla, um Deus tão infinito, né? E como a gente está aprendendo, é infinito não porque a gente não consegue contar, infinito porque não dá para medir. Ele cabe dentro da gente, ele está preocupado, ele se preocupa com o que a gente se preocupa. Ele se preocupa com o que a gente deseja. Mas você tem que se posicionar. Você Sim, tem que querer conhecer ele, não só de ouvir falar, mas sim de caminhar com ele. sim, E isso mesmo. eu acho que é isso, amiga. Falar, acho que eu até falei demais. Não, imagina, que à vontade. Então, esse eu sinto que é isso mesmo, né? Como a Gi disse, que ela já estava orando pela gente antes de começar, e o Senhor falou com ela sobre isso, né? Não só mulheres curadas, mas mulheres posicionadas. Sim, Essa frase faz muito sentido pelo seguinte, porque o acesso. Só que para você passar para você passar por esse processo, né? Primeiro passo, se posicionar. exatamente. Tudo começa a partir de um posicionamento. Então, às vezes, você não vai, digamos assim, é um processo que vai levar um tempo, mas só de você dar o primeiro passo, se posicionar, o céu começa a agir de acordo, entende? O primeiro passo é o mais importante, né? É Mais você. difícil, né? O mais difícil e o mais importante é você querer, né? Porque às vezes a gente quer. E eu, né? Eu brinco, eu falei, eu fiquei enrolando o Senhor 10 anos. Eu enrolei o Senhor 10 anos. Porque eu continuava na igreja. E hoje em dia eu entendo que se o Senhor tivesse voltado, talvez eu não tivesse sido salva, porque eu estava em desobediência, né? Então, se a gente não se posiciona, nós estamos em desobediência. E que nem eu tava falando, quando a gente tem que se submeter a marido em tudo, como tá falando em Efésios, é em tudo, sabe? Não é, por exemplo, assim, o seu marido vem com uma proposta, uma ideia para vocês conversarem, por exemplo, um plano a longo prazo de comprar uma casa. Ah, ele quer, que nem eu e o William, a gente brinca muito. O William morre de vontade de morar em apartamento e eu não gosto de apartamento. Porque eu fui criada em casa, eu gosto de espaço. E mesmo sendo muito pequena. E aí eu falo, amor, não vai dar certo. Enquanto a gente não concordar, o Senhor não vai dar nada pra gente. Nesse sentido. Porque ele quer um apartamento, eu quero a casa. E aí não adianta também eu querer manipular ele, né? Muito importante falar sobre Ou isso. então falar assim pra ele, ah, tá bom, amor, concordo com você, mas ir lá e depois falar assim, Senhor, eu não quero apartamento, eu quero a casa. Porque ele também é filho, né? Então o Senhor tá ouvindo duas orações. É, O Senhor é e você justo, precisa estar em concordância, né? exatamente, o Senhor é justo, né? Então, assim, não adianta também você falar assim, ah, tá bom, então legal, bacana, Marcela e a Mari conversaram sobre isso, a partir de hoje você submissa com meu marido. Mas o seu marido pega e sai de casa, um exemplo que eu posso dar. Ah, você vai sair? Não, vou ficar aqui, né? E aí você pega e sai. E você já tava com aquilo na cabeça que você já ia sair, né? Ah, ele fala assim pra você, ah, quanto foi essa blusa? Ah, por exemplo, né? Um exemplo. Ah, foi R$ 50, mas foi R$ 59. Então, tipo, é meia verdade, né? Não, também às vezes alguma coisa que o senhor, que vocês estão imaginando, estão planejando juntos, e você tenta manipular ele porque a mulher tem o poder da persuasão, a gente sabe disso. No sentido de manipular para que ele venha para o seu lado, para sua ideia. Não. É, Orar junto, vamos ver o que o senhor vai falar com os dois,
né? Você pode querer, não é errado, não é pecado você querer algo diferente do seu marido, mas quem decide é o Senhor. Se a vida de vocês é do Senhor Jesus, é Ele que decide, é Ele que vai falar, né? O que vocês têm que fazer. Então, assim, meia verdade, meia obediência, manipulação, Meia honra. não. Meia honra não resolve. E foi como eu falei, não adianta você achar que você tá honrando seu marido porque você não olha pro lado na rua, porque você vai na academia e não tá olhando pros moços que estão lá na academia. Não é só sobre isso. É além e apesar disso. É saber se você está honrando em tudo, se você está colocando o seu marido abaixo de Deus como primeiro. Primeiro da nossa vida, em qualquer situação, qualquer circunstância, é o Senhor Jesus, mas abaixo dele. Se você não tá, por exemplo, dando mais. Como é que eu vou falar? Mais ouvido para a mãe e para o pai. Eu e o William Para discutíamos uma muito por conta amiga. para uma amiga, para uma amizade, Qualquer né? terceiro, né? Parente Que não tenha a ver com a relação. exatamente. Porque às vezes, por exemplo, agora não tanto, mas eu sofri um pouquinho com os meus pais de querer se meter, sabe? No nosso relacionamento. E às vezes, por eu estar acostumada e para mim não ser algo invasivo, vamos dizer assim, Você não ficava acaba incomodada, permitindo, né? acabava permitindo. Sem nem perceber, porque, como eu falei, é uma coisa sutil. O inimigo vai usar coisas sutis na nossa vida. Ele não vai vir com um negócio hard, assim. Ele vai vir com coisas sutis. Então, estarmos atentos a isso. Nada que é metade, né? O que ser metade não é inteiro. Então, né? Isso é óbvio. Então, só que o óbvio não é simples, né, amiga? Então, É porque, assim, é óbvio, mas a gente nem sempre se atenta em praticar o óbvio, né? A exa gente sabe, eu sei que a palavra de Deus diz tal coisa, mas por que você não vive? A gente é tendencioso a isso. exatamente. Então, nada que é metade não é inteiro. E para o Senhor só serve se for inteiro. Só serve É se for tudo ou nada, né? tudo ou nada. Entendeu? Então, muito cuidado com isso, né? A gente tem que ter. E isso entra na questão da honra. A gente tem que honrar os nossos maridos. Nós devemos honrar os nossos maridos. Isso é um princípio que o Senhor nos deixa. E é um princípio de sabedoria para nós mulheres. A mulher sábia fazia isso. O marido dela era honrar as portas da cidade. Ele era admirado por outros homens pela esposa que ele tinha. Sabe uma coisa que eu acho? Hum. Que Deus nos deu tanta inteligência e sabedoria, e às vezes a impressão que me dá, não se ofendam comigo, mas é a impressão que me dá, que às vezes a gente se faz de Ah, desentendida. com certeza. Com certeza. Quando convém, com certeza. Isso, quando convém para nós, a gente, A gente, hã? Oi? hã? É isso Acho mesmo. que Deus não quis dizer bem assim, né? Senhor, veja bem, né? Uma coisa que eu aprendi também, meu pastor pregou sobre isso no final do ano, foi muito interessante. Ele falou assim: a gente não tem como dar justificativa para Deus de nada. Nada. De não sei o que aconteceu aquele dia lá assim e tal. Não. Ou é ou não é, Ou ou você é ou falou a verdade ou você não. mentiu. Exatamente. E é muito, muito sutil. Sim. Meninas, e aí você fala assim, você pode perguntar, né? Mas o que tem a ver, né? A família, minha casa, meu lar, meu marido, com meu marido. Gente, é como a Má falou, a gente tem aprendido, né, que se você tem buscado o Senhor, tem buscado ser alinhada pelo céu, você já deve ter ouvido algo assim. O Senhor já com certeza já está ministrando algo no seu coração a respeito disso. A gente está vivendo um tempo como família e como corpo, como noiva de Cristo, que a gente está sendo alinhada, como igreja, como noiva, como família. E uma das coisas que é nítido que o Senhor está fazendo, não sei se vocês estão percebendo, mas se você não está desperta, desperta, Débora, desperta você que dorme, é voltar o coração das esposas para os maridos. A gente viveu um tempo onde a gente, na verdade, eu acho que a gente viveu muito tempo de contradição. Eu vejo assim, por quê? Por um lado é um empoderamento, mas por outro, até falei isso na outra live. Um lado é um empoderamento, mas só que ao mesmo tempo que empoderamento é esse que se eu fritar um ovo, eu tô me humilhando. Não, que esse que você passa 12 horas né, um exemplo bem esdrúxulo, se submete a um chefe que te xinga com palavras chulas, mas você não pode ficar acordado à noite para cuidar do seu filho. Aí eu botei o dedo para São Joinha.
Invertendo as ordens, né? Exatamente. Exatamente. Então a gente vive nessa contradição de sou empoderada, mas ao mesmo tempo, todo o tempo numa posição de mimizenta, de vitimista, de como é pesado o fardo da mulher, sabe? Deus tá É o mundo. A gente quer estar num lugar que não é nosso. Sim. E a gente precisa buscar em Deus esse alinhamento, esse equilíbrio. O que o Senhor me chamou para fazer, o que não? Porque daí, igual ela tá falando, a gente pega coisa para fazer que Deus nem mandou a gente pegar. E aí, o que é pra gente administrar, que Ele confiou na nossa mão, que é a principal coisa, que é o nosso lar, nossa família, nosso casamento, tá ficando de lado. E a gente tá fazendo 1 milhão de outras coisas. Então, eu creio que Deus está trazendo esse alinhamento. E uma das coisas que Deus está fazendo é nos preparar como noiva de Cristo. Então, assim, como eu digo, a Gi falou assim, até o Insta curtiu. Apareceu. Pontei o dedo aqui, apareceu. Ai, meu Deus. Então, o que Deus está fazendo com a gente é exatamente isso. Nosso coração está se voltando para os nossos maridos. Deus está nos alinhando com mulher. Aí você fala, tá, mas... Aí já vem aquele lado mimizento, às vezes, da mulher, né? Ah, tá, mas por que Deus não está fazendo isso com os maridos primeiro, mandando eles se posicionar? Gente, quando a gente lê a palavra de Deus, quando a gente lê, por exemplo, sobre Débora, a gente percebe o quê? Que porque ela se posicionou, que é o que Deus está falando com a gente hoje, posicionamento da mulher, ela reposicionou o homem que estava fora da sua posição. O homem que estava se acovardando, que estava se deixando ser intimidado. Os homens estão covardes. Os homens estão assim, temerosos. E Deus está falando assim, mulher, quando você se posiciona, você reposiciona o seu marido. Os homens são reposicionados a partir de um posicionamento da mulher. Então, às vezes a gente fala assim, ai, mas por que Deus está exigindo isso da gente? E dos homens vai exigir o quê? Mulher, olha o poder, não do empoderamento do mundo, mas o poder do Espírito Santo dentro de você, de Deus nos dar a honra. Olha como Deus honra a mulher. Daí aqui já acaba essa falácia sem nexo, sem fundamento, sem base, de que Deus não ama as mulheres. Deus escolheu que as mulheres, quando elas se posicionarem, elas reposicionam seus maridos. Aí você vai se posicionar como? Em obediência, em rendição, em humildade. Então, se você se posiciona no celular de forma arrogante, orgulhosa, manipuladora, controladora, você não vai ver os frutos disso. Então, você não vai ver os frutos positivos, você vai colher os frutos ruins daí. E a gente, Deus é muito bom e deixa a gente plantar o que a gente quer, mas ele é muito justo e a gente colheu o que a gente plantou. Você tá falando agora, sabe de quem eu me lembrei da Bíblia? Em Abigail. Eu lembrei de Abigail. Por causa dela, né? O rei Davi não fez meleca, e nem o marido dela. Basicamente isso, né? Até você tava falando, desperta tu que dormes. Eu tô com essa passagem aberta aqui, porque ela é em Efésios. Eu deixei aberta. Ela é no 5, quer ver? 14. Por isso é que foi dito, desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo resplandecerá sobre ti. Levanta dentre os mortos, que tá realmente dormindo, morto espiritualmente, às vezes emocionalmente. Deus tá falando, desperta, mulher, você que tá dormindo, que é o que Deus tá falando com a gente hoje. Posicionamento, despertar é uma atitude de uma pessoa que tá precisando se levantar, e se levantar é se posicionar. E quando a gente lê também a passagem de Débora que eu citei, fala, né, que daí Débora se levantou, Débora se posicionou. Então Deus tá falando, se posiciona, mulher. Para com esse mimimi de, ai, porque meu marido, ai, porque eu não sei o quê. Entenda quem você é em Deus e a posição que Ele te coloca de honra, porque para mim, se eu for olhar, é posição de honra, gente, por favor, né? Vai reposicionar os homens através das mulheres, é uma posição de honra, mas a gente precisa ter humildade. Ah, então quer dizer que a Deus usa as mulheres para reposicionar. Daí já vem aquela arrogância, né? Que o inimigo vai tentar, vai ver que a gente está tentando se posicionar, daí ele vai tentar dar uma desalinhadinha. E isso vai para arrogância, para soberba, de se sentir superior ao seu marido, porque é você que vai posicionar ele. Não, não é a gente que vai posicionar ele. O nosso posicionamento diante do Senhor, que é o Senhor da nossa vida, vai nos conceder a autoridade para, no mundo espiritual, ajudar o nosso marido a ser reposicionado na posição que ele nunca deveria ter saído. Exato. Mas aí, espiritualmente falando, é de igual para igual, porque, como ela disse, a Má disse, o nosso marido também é filho de Deus. Então, assim, nós somos filhos, mas ele também é filho. Então, Deus se importa com a gente, mas eu se importo com eles também. A gente tem as nossas dores e a gente é o sexo mais frágil no sentido do emocional e até mesmo do físico, mas eles também têm as dores dele. Então Deus está chamando mulheres maduras que se posicionem e para de olhar de forma vitimista para o próprio umbigo e falar, ah, mas porque Deus deu um fardo muito pesado para a mulher? Ah, porque a vida da mulher é muito difícil.
Mulher, seja alinhada, busque entender no secreto com Deus o que ele tem para sua vida e o que não, e você vai ver que você pegou muita coisa que não precisava, vai precisar ter humildade de reconhecer, não deveria ter pego essa responsabilidade aqui na igreja, ou algo a mais que eu falei para a pessoa que ia fazer. Vou alinhar essas coisas e vou conseguir me concentrar na responsabilidade principal que Deus me deu, que é o meu lar, minha casa, minha família. Você sabe que agora você falando esse negócio de posicionado, o Senhor me lembrou aqui umas coisas engraçadas. Assim, logo no começo, ainda de vez em quando eu faço isso, mas agora o William não faz mais. É verdade, a gente tá falando Isaías 30, acho que é Isaías 32 que fala, também para as mulheres despertarem. Acho que é 32, hein, Gi? Você pregou isso esses tempos atrás. Deixa eu pesquisar aqui, pode ir falando que eu vou dar uma olhada aqui. E aí, no começo, então, como eu sempre fui muito por ser colérica e prática, e vou e quero resolver, papum, vamos fazer acontecer, então muita coisa eu acabava não pedindo para ele, eu pedia e ele né, ia no tempo dele, para mim não era o mesmo tempo, então eu queria resolver. Já teve eu não me lembro a situação exata agora, mas teve uma vez que eu virei e falei assim para ele: eu quero ser menininha, eu tô cansada desse negócio de ter que fazer tudo. Aí ele até assustou, assim, no começo, sabe? Às vezes ele sai andando na minha frente. Acontece isso muito quando a gente chega na igreja. Deixa o carro parado na rua, né? E vai indo. Às vezes ele vai na minha frente. Agora não tanto, eu que vou mais na frente com as crianças. Mas antes andava mais, quando eu usava mais salto, falava pra ele, me espera, segura na minha mão. Homem não tem bola de cristal, mulheres. Vocês precisam falar o que vocês querem. Vira e mexe, eu fico falando para ele e para as crianças. Eu ainda quero café da manhã na cama, ó, Dia das Mães, meu aniversário. Aí esse ano eu até fiz eu brinquei com ele, eu fiz uma lista de resoluções para esse ano para ele, de metas. Ele falou, oh, e você não vai fazer a sua? Não, eu falei, não, eu vou, mas fique em paz, vou fazer a sua primeiro. Uma das coisas da lista eu coloquei para ele, um café da manhã na cama, porque todos os dias sou eu primeiro, sou eu que faço café de todo mundo, daí eu falo para ele, não, um dia tem que ser o meu, ó. Hashtag fica a dica, meu aniversário, Dia das Mães, entendeu? Aí ele dá risada. Gente, Ele finge que não tá nem aí, mas eu já percebi que ele tá, que nem alguma coisinha da lista, eu já percebi que ele se esforçou pra cumprir, sabe? Então, assim, foi bem bacana. E é isso, não ter medo de você falar pro seu marido, né? sim. A partir do momento que você se posiciona, que você entende Deus, e assim, algumas coisas que você não concorda, ou que você não gosta mesmo, pegar e falar, ó, se posiciona, né? Fala pra ele, ó, eu não gosto disso, eu gosto daquilo, né? Com E vai falando. respeito, com honra, Com né? respeito, com honra, e aí vai que Sim. vai. É isso que você falou é interessante, porque assim, a gente às vezes não expõe o que a gente deseja quando expõe da forma Não, errada, né? Impondo, e cobrando. aquele velho meme, né? Marido chega, você tá com a cara emburrada. Que foi, amor? Nada. Que nada, você Nada. quer falar de coisa, É, você quer uma pizza, você quer comer um chocolate, você não. Não, nada. E fica um cara de mas bravo. fala Não, nada, às vezes a não gente fala nada porque a gente não sabe falar. Daí a gente prefere falar nada, porque sabe que se for falar, não vai falar, vai brigar. E Deus não quer isso, Ele quer que você exponha o que tá. você deseja, mas de forma sábia, amorosa, né? Traga uma leveza, peça sabedoria para o Senhor. Uma coisa muito interessante que eu aprendi com a comunicação feminina é quando ele vem me contar alguma coisa de ouvir mesmo, sabe? De parar, prestar atenção e ouvir, não só com ele, mas com as crianças e com qualquer pessoa, né? A pessoa percebe quando está dando Prestar atenção, né? atenção. E aí, às vezes, quando ele vai falar, quando, né, ele comenta alguma coisa, por exemplo, do trabalho, aí eu não faço isso sempre, tentei que me policiar mais. Eu falo, você quer minha opinião? Posso dar minha opinião? Por quê? Geralmente, na maioria das vezes, eu acho que não só aqui em casa, mas em todos os lares, a opinião é diferente. Ou você sempre vai ter uma outra Sempre ideia, né? é diferente. Sempre é que você vai olhar com uma outra visão, né? E aí, quando ele fala, não, isso aí que você tá falando não tem nada a ver, eu não concordo. Acabou, E entendeu? precisa ter essa maturidade também, Sim, né? uma outra coisa que eu também, aí essa eu até faço com mais frequência. Eu falo com ele, você tá ocupado? Né? Que às vezes ele trabalha com o celular, porque ele é corretor de imóveis, então ele tá com o celular sempre. Eu falo, você tá ocupado? Posso falar? Eu peço permissão para falar. Porque daí, a hora que eu falo, posso falar? Você tá ocupado? Eu preciso falar com você, dá para conversar? Ele automaticamente, meninas, faça esse teste em casa. É batata.
ele para e vai prestar atenção em você. Se ele falar, não, agora eu não consigo, tô ocupado, beleza, tá tudo bem. Na hora que ele puder, ele vai te ouvir. Porque o que adianta você falar na hora que ele não tá te ouvindo? Porque depois você vai cobrar que ele Aí não te ouviu. ele Aí começa aquela... responde ríspido e você ainda acha ruim. Mas você falou na hora errada, você não teve sabedoria. Exatamente. E aí aí vira uma bola de neve, né? Aí ele não escutou o que você falou, daí você fala, porque você não me ouve, porque você não... Não é? A gente faz isso. Porque você não se importa comigo, com o que eu penso. É. Você nunca me dá atenção. Exato. Então, isso é muito importante, porque essa sabedoria, quando a gente busca essa sabedoria no Espírito Santo e se deixa ser direcionado pelo Espírito Santo através dessa sabedoria, a gente sabe a hora certa de falar, a hora certa de calar. A gente tem maturidade para não dizer, eu avisei. Gente, isso é coisa de criança imatura, pelo amor de Deus, você faz isso em nome de Jesus para hoje. Tem gente que tem prazer de poder falar depois com o marido. Eu avisei como se quando ele se lascar, se não se lascar, você junto. É casamento, filho. Exato. Se ele ganha, você ganha. Se ele perde, você perde, vice-versa. É parceria, não tem essa, né? Qual o prazer de poder falar, eu avisei grandes coisas. Se ele se lascou, você se lascou junto. Uma Os outra dois... coisa que o Senhor tá me moldando nessa parte é, por exemplo, às vezes as crianças estão se pegando e eu tô tomando banho, mas eu escuto porque, né, criança começa a gritar. Aí ele começa a chamar atenção, eu fico escutando lá do banho. Aí meu ímpeto é de gritar, né? Falar, não, ele não é o pai? Deixa ele ser o pai. Exatamente. Né? Tem Às mulher vezes, que é tão controladora que elas falam assim, ninguém fala assim com meu filho. O próprio pai do filho, gente, pelo não, amor de Deus, deixa o aí pai ser pai, em nome de Jesus. é pesado, né? E Você fala, fica pesado, entra no fardo pesado que você quer eu tô pegar. cansada. Mas você não deixa seu marido ser pai do seu filho? E aí? Né? Precisamos falar sobre isso, porque é exatamente. E ele tá dando uns pega lá na Marina, que é a mais velha, né? Tá pré-adolescente, então às vezes tá dando uns pega, alguma coisa. Aí eu falo, coça a língua pra falar. Aí depois eu até comento com ele, falo com ele, né? Alguma coisa. Ou então, deixa que depois eu converso com ela de novo, não sei o quê. Mas nunca na frente das crianças. E às vezes o Matheus, ele é muito agitadão. E ele vira e mexe, eles brincam de lutinha. Antes eu falava, vai amor, para. Nossa, vai ficar ensinando o menino a fazer isso, vai fazer na escola. Aquelas coisas de mãe, né? Daí eu fiquei parando e falei assim, deixa o pai dele ter os momentos dele, né? Os momentos dos dois de brincar de lutinha. Depois a gente explica que não pode, né? Fazer isso na escola, querer brincar de lutinha com os amigos na escola, enfim. Mas, não, deixa. E meu marido é grandão, né? E o Matheus é magrelinho. E às vezes ele pega e vira o Matheus, não sei o que. Ai, meu Deus do céu. Ai, Jesus. Não, deixa. Depois te resolve. Deixa ele ser pai do filho dele, né? Deixa eles criarem as memórias juntos. Né? A gente cria memórias de um jeito com os nossos filhos e os pais criam de outra forma. Então, assim, é um combo da comunicação mesmo, né? Você se submeter, se posicionar, se submeter, ser submissa, né? Inteira, completa, madura, que não é fácil. Torce, viu, gente? Torce, esmaga, aquela beleza. E comunicação. Sim. Aqui ninguém tem espírito de adivinhação. Se tivesse, Exatamente. entendeu? No nome de Jesus, porque espírito de adivinhação é coisa do inimigo. E você falar o que você está pensando, falar o que você sente, ser sincero, né? Prepara o Verdade. momento, né? Às vezes, poxa, eu quero falar tal coisa, então quero pedir tal coisa. Tenta procurar o melhor momento, que nem eu já pesquei os momentos que eu posso falar algumas coisas com ele, coisas que eu não dá para falar, né? Vou pegar no dia, assim, dia de pagamento, dia final de mês, para pedir as coisas. Não, gente, cadê a sabedoria? Entendeu? Sim. Tem que Conversar, ter sabedoria. Sim. Sim. Então, a palavra de hoje, em resumo, que Deus está trazendo para a gente é isso, esse posicionamento que Ele espera que a gente tenha, mas é um posicionamento... que posicionamento é esse? Posicionamento de obediência ao Senhor, de rendição, de entrega, de você buscar entender, como a Marcela falou, Senhor, qual é a vontade do Senhor para mim? Entender qual área que você precisa ser alinhada, qual comportamento que você está tendo na sua casa, com seu marido, no seu casamento, que está desagradando o Senhor. Para de focar no outro. Porque meu marido não sei o quê. Não, foque em você, seu relacionamento você e Deus, e quando você se alinhar, você se posicionar, todo o resto vai ser abençoado por isso. Então foca nisso, no seu relacionamento com o Senhor, buscar entender o que o Senhor quer fazer na sua vida, Ele quer te purificar, Ele quer te curar, Ele quer te restaurar, deixa Ele fazer, se submete, se rende, se entrega, e essa atitude de posicionamento, de estar disposta, rendida,
vai fazer com que todas as outras coisas se encaixem perfeitamente, seja alinhado. A palavra que a gente falou, eu procurei aqui, amiga, ela diz que é Isaías 32, do 9 ao 14, diz assim, ó, levantai-vos, mulheres que estáis em repouso, e ouvi a minha voz. E vós, filhas que estáis tão seguras, inclinai os ouvidos às minhas palavras, porque daqui a 1 ano e dias virei a ser turbadas. Ó mulheres que estáis tão seguras, porque a vindima se acabará e a colheita não virá. Tremei, mulheres que estáis em repouso, e turbai-vos, vós que estáis tão seguras. Despivos e ponde-vos nuas, e cingi com panos de saco os vossos lombos. Feri os peitos sobre os campos desejáveis e sobre as vides frutuosas. Sobre a terra do meu povo virão espinheiros e sarças, como também sobre todas as casas de alegria, na cidade que anda pulando de prazer. Porque o palácio será abandonado, o ruído da cidade cessará. O fel e as torres da guarda servirão de cavernas eternamente, para a alegria dos jumentos monteses e para pasto dos gados, até que se derrame sobre nós o Espírito lá do alto. Então, o deserto se tornará em campo fértil, e o campo fértil será reputado por um bosque. A gente falou do 9 ao 14, eu acabei lendo até o 15. Eu vou finalizar o restante dos versículos do capítulo. E o juízo habitará no deserto, e a justiça morará no campo fértil. E o efeito da justiça será paz, e a operação da justiça, repouso e segurança para sempre. E o meu povo habitará em morada de paz. Só um minutinho que saiu aqui. E o meu povo habitará em morada de paz, e em moradas bem seguras, e em lugares quietos de descanso, ainda que caia a saraiva, e caia o bosque, e a cidade seja inteiramente abatida. Bem-aventurados vós que semeais sobre todas as águas, e que dais liberdade ao pé do boi e do jumento. Então, essa palavra, né, que o Senhor está falando, ele está falando para levantai-vos, mulheres que estáis em repouso. Então, mulheres que estão dormindo, que estão deitadas, que estão distraídas, que não estão entendendo qual é o direcionamento de Deus para esse tempo. Ele está falando, levanta, se posiciona a mulher que está em repouso e ouve a minha voz. E eu acho muito interessante também que nesse começo ele diz muito assim, ó, filhas, vós filhas que estáis tão seguras, então traz esse posicionamento. Por que você está numa posição de segurança, sabe? Quando fala dessa posição de estar tão segura, me vem à mente uma posição de independência, sabe? De tipo assim, eu tô segura na minha decisão, na minha escolha, na forma que eu tô vivendo a minha vida. E o Senhor tá falando, ó, levanta, se posiciona, mulher, você tá em repouso. E você tá tão segura. Por que você tá tão segura? Cuidado com essa posição de segurança que você tá. Que esse lugar é perigoso, né? Atenta à minha voz. Ele diz, levanta e ouvi a minha voz. Preste atenção no que eu tô falando, no direcionamento que eu estou dando, no alinhamento que eu quero trazer para sua vida. Daí nos versículos seguintes a gente começa a ver que ele está falando aqui, ó, quando ele diz assim, ó, vocês que estáis, mulheres que estão tão seguras, tremei. O que é tremer? Você ter temor, de você ter aquela sobriedade de falar, meu Deus, o que o Senhor tem para minha vida? Em que eu preciso melhorar, que a gente está falando? Em que eu preciso ser alinhado? Daí ele diz assim, ó, despivos e ponde-vos nuas. Quando eu leio essa parte, eu penso sobre esse relacionamento com Deus, onde a gente não usa máscaras. A gente não usa maquiagem, a gente não usa máscara, a gente começa a se despir diante dele, mostrar quem a gente verdadeiramente é. Ele tá falando, começa a se despir, fica nua, se mostra quem você é para mim de verdade, porque Deus já conhece. Mas ele quer que a gente tenha essa atitude de humilhação e quebrantamento diante dele, de falar, Senhor, essa aqui sou eu, independente, arrogante, soberba. Olho só para o meu próprio umbigo. Daí ele diz aqui, e faz o quê? Você começa a se despir, fica nu e começa a se cingir com pano de saco os vossos lombos. Quando a palavra de Deus fala sobre se cingir com panos de saco, ele fala muito a respeito, por exemplo, do período de luto. Então, assim, é um período de quebrantamento, de choro. É um período onde você precisa se deixar ser esmagada, lapidada, de você se quebrantar aos pés do seu amado e falar, Senhor, eu me arrependo. Eu me arrependo no pó e na cinza do meu comportamento orgulhoso, independente. Eu me arrependo de dizer que eu sou cristã e até que eu vivi a minha vida, o meu casamento da forma que eu queria. Eu me arrependo porque eu disse que eu era cristã e para todo mundo eu era uma boa cristã, mas em casa eu maltratava os meus filhos. Para as pessoas da igreja eu era um doce, tão disposta. Sabe aquela pessoa que quando alguém pede alguma coisa na igreja, tão solícita, né?
Claro, faça Aí, assim, amada. Em casa, coitado dos filhos, coitado do marido. O marido, ai, queria tanto um bolinho. Minha vida, você faz um bolinho tão gostoso. Que pega você e faz, você não tem mão, não? Ou vai lá no mercado e compra. Eu lá não sou sua empregada, sua escrava. Epa, como assim? Peraí, vamos alinhar essa hipocrisia, vamos se arrepender, vamos olhar para dentro de nós e ver o que em nós precisa ser alinhado, porque é isso que o senhor está falando. O senhor quer esse alinhamento, o senhor quer o quê? Ele quer que a gente se arrependa, que a gente se posicione, se humilhe e tenha essa postura. E aí, nos versículos seguintes, ele começa a mostrar, né? Se a gente tiver esse posicionamento de humilhação, de quebrantamento, para que ele nos esmague, para extrair o melhor de nós, para nos transformar ao molde original de quem ele nos fez. Aí ele fala todas as coisas que vão acontecer se a gente se alinhar a isso. Então, essa é a palavra que Deus tem para nós hoje. E se a gente estiver dormindo, que a gente se levante, que a gente se posicione e busque nele individualmente, porque tem coisa que Deus vai alinhar em mim que você não precisa. Tem coisa que ele vai pedir para você se alinhar na sua casa que eu não preciso. Assim, é uma coisa muito pessoal. Então, busque, como a Marcela falou, Senhor, o que está te desagradando? O que precisa ser alinhado? E o Senhor vai te direcionar em todas as coisas. só para completar, amiga, duas coisas que agora você falando, o Senhor me lembrou. Eu falava, né, que eu nunca teria um casamento feliz. E hoje eu posso dizer, com gozo e júbilo, que eu tenho um casamento feliz em todos os aspectos, para honra e glória do Senhor Jesus. E que, assim, só quem se posiciona é remanescente. E os remanescentes que herdam, né, que recebem a herança. Então, que nós possamos nos posicionar. Porque só quem vai receber a coroa da vida são os remanescentes, né? É quem Isso mesmo. É quem permanecer. Não adianta você começar e parar. Não adianta você não começar. Não adianta você ficar só reclamando. Se você não se posicionar, você não permanece, não é remanescente, não tem acesso. A gente, Não a, adianta se posicionar hoje e sair da posição depois, né? a, gente- Tem que posicionar hoje e permanecer na posição. a gente tem o direito à herança porque a gente é filho. Mas a gente só tem acesso a ela se a gente tem a maturidade de se posicionar. Sim, Se tem a maturidade de permanecer no processo e se posicionar. Ou seja, ser remanescente, porque não é todo mundo que vai chegar até o fim. isso mesmo. Obrigada, amiga, pela sua presença. Igual eu falei para ela, né? Gente, ela compartilhou isso aqui do testemunho dela, porque é muita coisa linda que Deus Convertei está uma fazendo na vida dela. Compartilhou uma parte da Dragon, porque tinha muita coisa ainda para você falar, mas a gente sabe que assim vai ser uma das vezes que ela vai vir aqui. Eu tenho certeza que cada mulher que o senhor está trazendo aqui não vai ser a primeira vez, a única vez de cada uma dessas mulheres. Eu sei que mais para frente, para tratar de outras questões, todas elas vão voltar, não sei quantas vezes. Uma vai voltar duas vezes, outra três, outra quatro, porque são mulheres preciosas que têm algo para compartilhar com a gente, para edificar nossa vida. E a gente se identificar, né, umas com as outras e lembrar que todos passamos pelas mesmas dificuldades, pelos mesmos desafios, mas o Senhor ele vai nos ensinando. E às vezes um processo que eu estou passando e não estou sabendo lidar, a outra compartilha que ela passou por aquele processo e venceu, e a gente já tem uma luz para saber para onde vai, o que fazer, então o Senhor vai nos direcionando. A gente falou, vocês são preciosos e você Ela, também. imagina, a nossa Gi, Ok, falando, né? né? A preciosa das preciosas. Verdade. Obrigada, Gi, pelo carinho, por tudo. A Gi é a nossa mentora, né? Aquela que está ali né, nos É, direcionando. Que Deus as abençoe. conectou. Amém. Foi ela que É, conheceu. muitas conexões do céu, né? Por isso que a gente tem que estar alinhada. A gente se aliancie com mulheres que são cheias do Espírito Santo, mulheres que são direcionadas pelo Espírito Santo. Porque quando você caminha com uma mulher assim, meu Deus do céu, ela é bênção na sua vida. Você vai estar no dia ruim, ela vai orar por você. Você vai ter pecado no seu coração e você vai falar assim: não, eu quero ser curada nisso. Você vai confessar uma para outra e você vai ser curada. Até, Então peça a Deus. até nisso aí, que foi no meio desse processo, né? A minha melhor amiga foi embora pro Pará, né? E aí eu falava assim, e eu não, eu sou uma, né? Eu falei, eu não sou de muitas amizades, eu sou bem na minha, eu sou faladeira, sou tagarela, mas eu sou bem na minha. E eu brinco que ela é do povão e eu não, né? Aí, pode dizer assim, porque ela conversa com todo mundo e eu sou mais reservada. Nada contra Sim, esse tipo de coisa. E sim. aí eu falava assim, Senhor,
apresenta suas amigas. Gente, ele me deu tantas amigas. Ele me deu um grupo de mulheres maravilhoso. Né? Eu já conheci a Gia há muitos anos, mas a gente se conectou. A Mari, a Pri que tá aí na live. Nossa, quantas mulheres. A Giza, que eu amo, a Vivi, a Sol. Meu Deus, não nem me falar de todo mundo, que a gente até esquece. É, Nossa, que delícia, assim. Quantas amigas, né? Entre aspas, eu perdi uma, modo de dizer, né? Porque a gente continua amiga, lógico. Eu perdi uma para 3.000 e poucos quilômetros de distância. Mas, nossa, as que eu ganhei, meu Deus, que bênção, que preciosidade. Cada uma tem um lugar especial no meu coração. Amo a Silvia. Nossa, quantas amigas maravilhosas que Deus me apresentou. Eu sou sim, muito grata por ele ter me apresentado as amigas dele. sim. E daí fica a lição também, né, mulheres? Porque às vezes tem mulheres que assim estão em amizades que não são saudáveis, que não agradam ao É Senhor, e verdade? elas decidem permanecer às vezes por uma dependência emocional e Sim. falam assim, não, você não precisa estar numa amizade que não agrada ao Senhor por carência, porque quando você abre mão do que desagrada ao Senhor, aquilo que não está de acordo com a vontade de Deus, ele apresenta as amigas dele e elas cooperam com o teu propósito, elas te abençoam e você abençoa a vida dela. É aquela conexão do céu mesmo, né? Só falei agora das que chegaram, nem falei das outras que eu já tinha. Então, assim, o Senhor fez muito mais do que eu pedi, que eu imaginei. Isso mesmo. E ele também quer construir essas amizades saudáveis na nossa vida, né? Sim. Esse equilíbrio, e ele vai nos ajudando. Se a gente quer ser Muito esse tipo de mulher, a gente tem que ter amizades, tem que mirar nessas mulheres para sermos amigas, porque daí o exemplo arrasta, né? sim, eu penso assim também, a gente tem que andar com gente que é mais crente que a gente, que ora mais do que a gente, que Verdade. lê a Bíblia mais do que a gente, Por porque isso que eu colo na. incentiva, né? É, eu também. Eu até brinco, né, que a Gia, eu falo pra ela, amiga, a gente conversa com você, dá vontade de orar, é gostoso. Nunca é apenas uma conversa. É isso, gente. Caminhe com mulheres cheias do Espírito Santo, que têm vida com Deus, que você vai ver que você vai ser alinhada. Você não vai ouvir, ah, separa, não. Fala, não, minha amiga, vamos fazer um propósito de oração? Vamos orar junto, você vai vencer. O que eu posso te ajudar? Né? Vai dar conselhos que edifiquem, não conselho que te tira do propósito de Deus para sua vida. Amiga, obrigada pela honra, como eu disse para as mulheres. É só esse aqui, ó, do testemunho dela, gente. Vocês não têm noção, não. Mas eu creio que esse pouquinho já é assim o suficiente para trazer o alinhamento que vocês precisam hoje, né? Porque assim, a gente precisa ser transformado pro resto da vida, todas nós, né? Então, a cada dia Deus vai dando uma porçãozinha e aquilo é suficiente para aquele dia para alinhar. Então, assim, eu queria que ela compartilhasse tudo, mas eu sei que não dá, gente. É muita coisa que Deus está fazendo. Mas eu sei que ela vai compartilhando aos poucos. Ela vai, conforme ela for ministrando, que agora ela está vendo o chamado de Deus para a vida dela, para vocês entenderem a preciosidade de se curar, de se posicionar em Deus, tá? Que vocês venham se posicionar, receber essa palavra e tomar posse. Se posiciona, fala assim, eu vou me posicionar em obediência e viver uma vida que agrada o Senhor. Todas as outras coisas vão ser alinhadas. Amém? Glória a Deus. A Gi falou aqui, tudo recíproco. E a Pri, vocês são bênção demais, presente de Deus. Aquelas mulheres preciosas que a gente ama, que a gente admira, que a gente se inspira, né? Então é isso. Vou orar para finalizar ou você quer orar? Fica à vontade, se quiser orar. Você que manda. Quer orar? Ora, Porque sempre eu que oro, vamos fazer uma coisa diferente. Vamos receber a oração da Mal hoje. amém. Vamos fechar os olhos. Senhor Jesus, eu te agradeço, Pai, por essa oportunidade de estar aqui me expondo, Senhor, mas expondo o que o Senhor fez. E é isso que importa, Pai. Obrigado por essa oportunidade. Toda honra, toda glória a Ti. Pai, eu te agradeço pela vida da Mari, Senhor, essa mulher linda, posicionada, bem colocada, Senhor. Que o Senhor tem levantado, que o Senhor tem colocado sementes tão preciosas na mão dela, Senhor. Palavras tão preciosas, ensinamentos tão preciosos. Senhor, capacita cada vez mais a vida dela, Senhor. Guarda a casa dela, guarda os dela, Pai. Te agradeço pelas meninas que estiveram aqui com a gente online. Quem vai assistir depois, Senhor, que essa palavra venha, Senhor, no momento certo e com um endereço certo, Pai. Em nome de Jesus eu te peço também, Senhor, que através dessa palavra, Senhor, não porque fui eu que falei, mas porque o Senhor fez, que elas sejam posicionadas, que elas decidam hoje, Senhor, no nome de Jesus, se posicionar
posicionarem pelos seus lares, pelas suas casas, que elas lutem, Senhor, como a Mari falou na outra live, pelas suas vinhas, que elas não negociem as suas famílias, que elas não negociem os seus propósitos, Pai, porque o Senhor tem chamado. Eu creio, Senhor, num exército de mulheres, Pai, se levantando nessa geração, para que os nossos filhos possam pregar, para que os nossos filhos possam evangelizar, para que a partir de nós, Senhor, maldições sejam quebradas, para que a partir de nós, Senhor, as próximas gerações, Senhor, possam te ver e possam falar ainda mais das tuas maravilhas, Pai. Que tudo que a gente passe, Senhor, não atinja eles, para que pare na gente, para que a gente possa, Senhor, estar posicionado para que eles voem, Pai, porque esse é o nosso chamado, é no ordinário, é no dia a dia, e que a gente siga firme, Pai, assim como Débora, como Abigail, como Jael, em nome de Jesus, que nós consigamos, Senhor, permanecer posicionados. A palavra para hoje é isso, é posicionamento, para que a gente venha, Senhor, a ser remanescente e ter acesso à herança que o Senhor tem para nós. Nos dá uma boa noite de sono, nos guarda e nos protege, é que eu já te peço e te agradeço no santo e poderoso nome de Jesus. Amém. Amém. Que oração maravilhosa. Obrigada Amém. a cada mulher que esteve aqui com a gente. Que Deus abençoe e alinhe a cada uma. Toma posse dessa palavra, dessa oração, mulheres. E depois compartilhem com outras mulheres que vocês querem abençoar também com essa palavra. Que vocês sentirem no coração que precisa desse alinhamento do céu. Amiga, mais uma vez, obrigada, viu? Espero ter você outras vezes, porque ainda tem muita coisa pra gente contar, né? Compartilhar seu testemunho. Amém. Que Deus te autorize no tempo certo de compartilhar as outras dracmas. Amém. Em nome de Jesus. Um beijo. Beijo, com Deus. Tchau, pessoal.